Uma boa noite a todos aqui do canal Noite com Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Cooperador Bruno. Gostaria de deixar essa noite mais uma palavra da parte de Deus. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Aqueles que puderem, se inscrevam aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí, para ajudar o nosso canal a crescer, levar cada vez mais e mais a palavra de Deus até as pessoas que estão distantes, levar mais e mais a palavra de Deus para que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo cresça cada vez mais, amém? Aqueles que puderem estar acompanhando no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me: Que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber aos homens de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Até aqui, amém? Então essa noite, né, irmãos, a palavra de Deus vem a dizer para mim e para você essa noite, vem nos falar de uma mulher, essa certa mulher, uma viúva, do qual ela tinha apenas 2 filhos, e até onde a Bíblia mostra, seus filhos ainda eram novos, ainda não trabalhavam, e como bem a gente sabe, viúva naquela época, ela não trabalhava. A viúva, ela dependia ou do ministério, que ela ali do povo de Israel ali, ela dependia do sacerdote, ela dependia da oferta e da ajuda de outras pessoas ali para sobreviver, ou ela dependia de uma herança ou coisa do tipo, porque bem a gente sabe que naquela época uma viúva ela não podia trabalhar. O marido ali dela era um homem, um servo de Deus, e quando ele morreu ele não deixou herança, ele não deixou nenhum dinheiro reservado para seus filhos, e ali ele ficou devendo uma dívida, o do qual ele não pôde pagar, e ali a sua esposa herdou essa dívida, os seus filhos herdaram essa dívida. Então chegaram homens para cobrar esse dinheiro, e ela não tendo esse dinheiro para pagar, eles quiseram levar os seus filhos para poder pagar essa dívida, para poder pegar os seus filhos e colocar ali para trabalharem, para ser escravos. Porém ela conhecia ali que o marido dela era um servo de Deus. Ela ainda reconhecia que existia homens de Deus. Ela reconhecia o Deus que o marido dela servia. E ali, irmãos e irmãs, ela foi e correu até o profeta Eliseu e disse para o profeta Eliseu a situação que ela estava passando. Ele chega e pergunta o que é que ela tinha em casa, o que é que ela estava tendo.
E ela disse que ela só tinha um pouco de azeite numa botija. Uma botija era uma vasilha bem pequenininha, irmãos. Uma botija era uma vasilha em qual cabia um pouco só de azeite. Porém, ali o profeta Eliseu chega e disse para ela emprestar vasilha dos vizinhos. E ela foi então, irmãos, e sai da casa dela e vai de porta em porta aos vizinhos dela, pedindo vasilhas emprestadas. E aqui, irmãos, até aqui a gente já vê duas coisas. Primeiro, ela conhecia do Deus que o marido dela servia. Ela sabia que ainda existia homens e mulheres de Deus, pronto para poder ajudar ela no momento que ela tanto precisava. E qual é o nosso legado que a gente está deixando para nossa família? O nosso testemunho dentro de casa? Será, irmãos e irmãs, que a gente está ensinando para eles, para a nossa família, que ainda existe esperança? Será que a gente, irmãos e irmãs, está ensinando o Deus que a gente serve? Será que a gente está dando um testemunho para outras pessoas que ainda existem homens e mulheres de Deus? Pessoas que servem a Deus por amor e não por dinheiro, que servem a Deus por amor e não pela necessidade, que servem a Deus de coração, pois ela encontrou um homem que servia a Deus de coração, por amor, o profeta Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ela vai até este homem podia falar para ela: não posso fazer nada, ou ali dar como se diz, dar um alimento para ela ir embora, mas não. E ele sabia que Deus queria operar um milagre. Ele sabia que o Deus que ele servia podia fazer grandes coisas na vida dela ali. E então ele foi e deu uma ordem ali para ela, e ela foi para sua casa. E ali ela chegando na sua casa ali, ela reuniu os filhos e foi buscar ali as vasilhas, conforme o profeta havia falado. Outra coisa, irmãos, que é preciso a gente aprender: ouvir a voz do profeta. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade. Ele chega na igreja, ora, pede uma palavra, pede uma direção. Aí Deus usa um pastor, usa um obreiro, para poder chegar ali e falar para ele: faz isso, faz aquilo. E ele faz e é abençoado. Outros não acreditam, não faz, e a vida não muda, não sai do buraco. É preciso a gente orar, buscar a resposta, orar, buscar Deus, mas é preciso a gente ouvir. É preciso a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente. Foi por causa disso que Deus deu uma boca e 2 ouvidos, para que a gente possa ouvir mais e falar menos, para que a gente possa prestar mais atenção nas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, para que a gente possa estar atento. Então essa mulher sai e vai ali junto com seus filhos buscarem vasilhas. Aí a gente vê, irmãos, outra coisa que é essencial: ela tinha uma boa convivência com os vizinhos. Porque imagina só se ela fosse uma mulher encrenqueira, que vivia brigando com seus vizinhos, vivia puxando uma encrenca, uma mulher ali que não fosse querida pelos seus vizinhos, ninguém ia emprestar vasilha para ela. Ela ia voltar de mão vazia, ela ia bater de porta em porta e todo mundo ia dizer não para ela. Porque a gente bem sabe que as pessoas que a gente fala assim é aquelas pessoas que têm uma boa convivência com a gente, são aquelas pessoas que sabe ser um bom vizinho, que não é barraqueiro, aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa ali que sabe te dar um bom dia, que conversa e cumprimenta. Agora imagina só se ela não fosse assim. Os vizinhos podiam falar para ela: não, você é quieta na sua, não conversa com ninguém, não me dá um bom dia, você é uma pessoa encrenqueira, barraqueira, não te empresta vasilha não. Mas pelo contrário, ela voltou cheia de vasilha. E ela levou as vasilhas para dentro da casa dela. Entrou, fechou a porta ali e ficou só ela e os filhos dela.
a porta ficou fechada. Sabe por quê, irmãos? A gente não é tudo que a gente vai fazer que a gente tem que sair falando para os outros. Como eu disse, ela foi emprestar as vasilhas, sim, mas ela não precisava contar. Não é porque vai acontecer um milagre, é porque eu vou despejar o azeite. Não, porque nem ela ao certo tinha certeza do que ia acontecer. E assim na vida da gente não é diferente. A gente precisa fazer as coisas assim, mas principalmente de portas fechadas. Sabe por quê, irmãos? Às vezes aquelas pessoas que estão lá fora pode te jogar um balde de água fria. Imagina aquela mulher com a porta aberta lá, um vaso cheio, vamos supor um vaso grande lá que cabia mais ou menos uns 20 litros de azeite. E ela com uma botija desse tamanhinho, assim. E ela ia começar a despejar. A hora que o pote tivesse pro meio, o vizinho chegar e falar: nossa, mas que loucura que você está fazendo. Você nunca que vai encher ali. Pronto, jogou um balde de água fria na mulher. O azeite ia parar porque acabou a fé da mulher, acabou a esperança dela. E o resto ali dos potes ali ia continuar ali vazio, os que faltava para encher. Pronto, o milagre ali ia ser interrompido. Por isso é preciso a gente vigiar muito, fazer as coisas mais de porta fechada, fazer as coisas na intimidade com Deus. E aquelas pessoas também que acreditam que vai dar certo, porque ela estava ali junto com seus filhos. Acredito eu que seus filhos também estavam com fé que ia dar certo. Então, irmãos, ela chegou e ali de portas fechadas começou a deitar o azeite, começou a derramar o azeite ali dentro de um vaso. Enchia um vaso, ela mandava o filho trazer, ela enchia outro. E foi enchendo. Numa botija pequenininha, ela encheu vasos grandes. Porque se for pra gente entrar na história, os vasos daquela época, de armazenar as coisas, a líquido, o alimento, eles eram grandes, eram enormes. E ali ela foi e encheu todos. A hora que ela chegou no último vaso, que os filhos falaram para ela, acabou o vaso. Acabou as vasilhas. O azeite acabou. O azeite parou de derramar. Sabe por quê, irmão? Deus não faz nada pela metade. O azeite não acabou na metade. O azeite foi até o final. Deus quer fazer um milagre na sua vida, não pela metade. Deus quer fazer um milagre na sua vida por completo. E a hora que chegou o finalzinho ali, que acabou as vasilhas, o azeite parou de jorrar. Porque Deus não gosta de desperdício. Não tinha porquê o vaso ficar derramando para fora. Não tinha porquê isso. Deus tem uma medida certa para cada um de nós. Ele tem um milagre certo para mim e para você. No deserto, Deus ali cuidando do povo, Deus estava dando maná. E Deus tinha a medida certa para cada dia. Tinha uma medida de alimento para a pessoa. Deus tem uma medida certa de uma bênção para mim. Deus tem a medida certa de uma bênção para você. A bênção minha não é maior do que a sua, e a sua não é maior do que a minha. É que a bênção minha é a medida certa para mim, e a bênção sua é a medida certa para você. A viúva ali, irmãos, ela se encontrava sem nada. Ela podia ter falado acabou, passado a corda no pescoço, se matado. Mas não. Ela sabia o Deus que o marido dela servia. Ela conhecia, porque ela ouvia falar do Deus vivo. E essa noite eu venho falar para você do Deus vivo. Talvez aonde é que você esteja, você pode estar pensando acabou. Não tem mais jeito, não tem mais solução, minha vida está dando tudo errado. Mas Deus tem o azeite para você essa noite, tem a medida certa para você essa noite. Talvez você possa pensar, está tudo acabado. Talvez você possa falar, nossa, você não sabe a situação que eu estou passando, o que está acontecendo comigo. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Por isso eu venho te dizer, Deus tem a medida certa para você.
Basta você acreditar, fazer as coisas certas do jeito que Deus manda. Basta você ter fé que o azeite vai jorrar na sua vida. Porque essa mulher teve fé, ela acreditou. Tanto é que o azeite deu para ela poder pagar as dívidas. Imagino eu que quando aqueles caras, aquelas pessoas vieram ali pronto para poder levar as crianças à força, a viúva estava ali com o dinheiro na mão, porque ela tinha vendido o azeite e estava com o dinheiro para pagar sua dívida, ela pagou. Talvez se ele perguntasse para ela de onde é que você arrumou esse dinheiro, ela falava do Deus vivo a qual eu sirvo. Talvez as outras pessoas que olharam para ela e disseram: aquela mulher vai morrer de fome, não tem mais jeito para ela. Talvez essas pessoas tenham sido assim envergonhadas ao querer ver o fracasso dela, porque Deus exaltou ela. Tanto é que deu para ela viver o resto da sua vida ali, dependendo do azeite, do que Deus deu para ela. Deu para ela terminar de criar seus filhos. Deu para ela terminar de criar os filhos que ela tinha, usando desse azeite, usando da bênção de Deus. Talvez você possa pensar: nossa, mas por que isso? É porque Deus quer que eu e você aprenda a viver dele. É que Deus quer que eu e você aprenda a depender a cada dia, a cada momento de Deus. Porque tudo depende de Deus, tudo provém de Deus. O ar que eu respiro provém de Deus, a água que eu bebo provém de Deus. Os teus ouvidos para estar me ouvindo agora provém de Deus. Os teus olhos que estão aí me vendo provém de Deus. Porque se Deus falar basta, se Deus colocar um ponto final, você não escuta, você não vê, você não respira, sua vida se apaga. Porque a vida minha e a vida sua depende de Deus. Por isso a gente precisa acreditar e confiar em Deus. Deus não é carrasco. Deus não colocou essa mulher nessa situação para fazê-la sofrer, mas sim para ensinar para ela que existe um Deus vivo, que mudou a história dela, que vai mudar a minha história, que vai mudar a sua história. Basta você crer e acreditar. E para encerrar, essa mulher, quando ela foi devolver os vasos, as vasilhas, ela deu também ali os vasos, as vasilhas com azeite. Devolveu os vasos ali com uma bênção de azeite. Sabe por quê? Estudando de acordo aonde eu estudei. Pode acontecer que outras pessoas estudou, falando: não é assim. Mas aonde que eu aprendi? O povo de Israel daquela época, quando eles emprestavam uma coisa, eles nunca devolviam na mesma quantia. Sempre devolviam em dobro, ou com uma benção junto, ou com um presente junto, para poder agradar aquela pessoa que emprestou. Então as pessoas tinham prazer e alegria de emprestar para o seu próximo, porque sabia que quando fossem receber de volta, seriam abençoados. Então Deus quer te abençoar, mas que para você poder também abençoar o teu próximo, abençoar o teu vizinho, abençoar aquele que te ajudou. Por causa disso que Jesus Cristo, quando ele entrou ali no barco ali, e foi lá junto com Simão, e falou para ele: lance as redes, ele lançou. A hora que ele veio puxar as redes, tinha tanto peixe que não cabia no barco dele. Precisou chamar as outras pessoas junto. Os outros pescadores precisaram ir lá ajudar ele a recolher o peixe. Era Jesus Cristo falando: olha, eu vou te abençoar, mas para você abençoar os outros também. Que a bênção era tão grande, que se Simão fosse ganancioso e não repartisse ali com seus amigos, não repartisse com aqueles que riram dele quando ele não conseguiu pegar peixe nenhum, e tivesse colocado tudo no barco dele, ia ser tanto peixe que o barco dele ia afundar. Deus tem tanta bênção para a sua vida, que se você não repartir a sua bênção com o teu próximo, com aquele que zombou de você e com mais pessoas, você não vai dar conta de receber tanta bênção que Deus tem para você. Mas para isso,
é preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a voz dos profetas, ouvir a voz do teu pastor, da tua pastora. Não olhar para o homem, mas olhar para Deus. Deus tem uma grande bênção para mim e para você essa noite. Amém? Eu vou estar orando. Seja onde é que você esteja, feche os teus olhos. Amém? Vou estar orando por você. Uma pequena oração. Fecha os teus olhos. Leva o teu pensamento a Deus. Talvez você possa pensar: acabou tudo, já não tenho nada, o que me restou foi só um pouquinho de azeite. Mas Deus vai fazer esse pouquinho se transformar em muito. Deus vai fazer esse pouquinho que você tem se transformar em muito. Talvez onde é que você esteja igual a Simão, pensando assim: nossa, eu não pesquei nada a noite inteira, todos riram de mim. Mas Deus vai te abençoar tanto, que não vai caber tanta bênção, tanto peixe no teu barco, que você vai precisar chamar até aqueles que riram de você, para você estar repartindo a sua bênção, porque vai ser muito grande, vai ser muito. Amém? Fecha teus olhos, leva teu pensamento a Deus, vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, que estão me assistindo, seja onde é que elas estejam, Senhor. Talvez elas pensam, Senhor, que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais volta, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo pode, meu Pai. O Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, o dono do azeite, meu Pai. O Senhor é aquele que quando faz, ninguém desfaz, e quando desfaz, ninguém faz. E eu clamo ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de Israel, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor, e trabalha, Senhor, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, meu Pai. Muda e transforma, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor. Abre, Senhor, as portas, Senhor, as janelas dos céus, e abençoa, Senhor, os teus servos, Senhor, as tuas servas, aquelas pessoas, Senhor, que resolveram, Senhor, te servir de todo o coração. Aquelas pessoas, Senhor, que resolveram, Senhor, te seguir. Aquelas pessoas que acreditam no teu milagre, Senhor. Mostra para elas, Senhor, que só o Senhor é Deus e que a providência do Senhor, meu Pai, provém de ti. Assim eu lhe peço, Senhor, que seja tudo, Senhor, de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim eu agradeço a todos, aqueles que me ouviram, aqueles que puderem, compartilhe aí essa mensagem. Fique com essa palavra no teu coração. Assim como Deus aumentou o azeite, assim como Deus usou um profeta para poder falar, assim como a viúva acreditou em Deus e nos profetas, assim como aconteceu um milagre na vida dela, que assim também seja na tua vida. Acredite em Deus, acredite no milagre, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, aquele que prova para depois aprovar, e aquele que tudo pode e tudo faz, mas tudo é de acordo com o querer e com a vontade dele no tempo dele. Às vezes Deus prova a gente para ver se a gente vai murmurar, reclamar ou abandonar o barco. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos aqui do nosso canal Noite com Deus, e a santa paz do Senhor a todos. Amém?